Tem coisas que a gente simplesmente não espera ver. E quando vê, não sabe nem como reagir. Imagina você, no meio de uma trilha na floresta, o som dos pássaros, o cheiro de mato, o barulho suave das folhas sendo tocadas pelo vento. Todo mundo ali prestando atenção nas árvores, na natureza ao redor. De repente, sua guia se vira, olha fixamente para um canto e se joga no chão. Fica de quatro, bem ali, no meio do mato, sem explicar nada. O grupo todo para, ninguém entende nada. Uns ficam sem graça, outros começam a gravar. Antes de continuarmos, me fala de qual cidade você está ouvindo essa história e já se inscreve para não perder nada dessa história. Agora, antes de tirar conclusões precipitadas, eu quero que você me acompanhe, porque o que aconteceu a seguir vai mudar a forma como você vê o mundo natural. Essa história começou numa manhã bem tranquila, como qualquer outra. Era uma trilha ecológica, daqueles tipos que você já deve ter feito pelo menos uma vez na vida. Um grupo pequeno, 10 pessoas no máximo, todos animados, conversando sobre o que esperar do passeio. O objetivo era simples: caminhar pela floresta e observar animais silvestres, quem sabe até conseguir fotografar alguma espécie rara. Nada muito extraordinário, certo? Mas a guia da nossa turma não era qualquer pessoa. Ela se chamava Carolina e era uma profissional respeitada no meio, bióloga, ambientalista, mais de 10 anos de experiência guiando trilhas em reservas, protegidas da Mata Atlântica. Carolina era o tipo de pessoa que você olhava e pensava, ela sabe o que está fazendo. Já tinha visto de tudo. Jaguatirica, tamanduá-bandeira, até pegadas fresquinhas de onça pintada. Mas naquele dia ela queria mais. Ela estava numa missão silenciosa e não tinha contado para ninguém. O grupo estava subindo por uma trilha como qualquer outro. Grupo de turistas, sem saber que aquela expedição seria histórica. Carolina, como sempre, liderava a caminhada com um sorriso tranquilo, mas havia algo no olhar dela, algo que os outros não perceberam. Ela estava mais focada do que o habitual. E eu posso te garantir que ela estava prestes a se deparar com algo que ninguém no grupo esperava. Ela tinha recebido informações de que uma ave muito rara, o jacutinga, tinha sido ouvida naquela área. Para quem não conhece, o jacutinga é quase uma lenda por aqui. Tímido, ameaçado de extinção, difícil de encontrar. Uma aparição dele era como achar um unicórnio de penas. E Carolina sabia disso. Sabia que aquela poderia ser a oportunidade da vida dela. E aí, no meio da caminhada, enquanto o grupo observava um tatu correndo entre as folhas e alguns macacos, brincando nas copas das árvores, Carolina parou abruptamente. Ela ouviu algo, um som diferente. Era fraco, mas distinto. Algo que ela conhecia muito bem. O som do jacutinga. Ela sabia. Era ele. Naquele momento, tudo o que ela fez foi seguir o instinto. Ela não falou nada, não avisou ninguém. Não teve tempo. Apenas largou a mochila, tirou a câmera do ombro e, literalmente, se ajoelhou. Depois se abaixou ainda mais. E sim, ela ficou de quatro no meio da trilha. Agora imagina a cena. O grupo, que estava em um ritmo tranquilo, de repente, para. Olham uns para os outros, trocando olhares de confusão. Aquelas caras de, será que ela tá bem? Um cara começou a rir. Outro gravou escondido, pensando que ela estava passando mal. Uma senhora até perguntou, meio desconfiada, se ela estava se sentindo mal. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas o que mais me impressionou foi a calma de Carolina. Ela nem respondeu, ela estava totalmente concentrada. Ela ficou de quatro, com o rosto quase tocando o chão, os olhos fixos no lugar onde ela sabia que o jacutinga estava. Ela se esgueirava como uma sombra, se movendo entre as folhas. E enquanto isso, o grupo olhava em choque, sem entender. O clima ficou tenso. Alguns começaram a se perguntar, ela é louca? Outros, mais curiosos, começaram a gravar. Mas Carolina nem percebeu. Ela estava absolutamente concentrada. A cada movimento seu, a cada gesto, ela estava se aproximando mais daquilo que ela tanto procurava. E então, ela viu. O jacutinga estava ali, pousado num galho baixo, quieto, observando. Era como se o tempo tivesse parado.
O grupo estava completamente alheio ao que acontecia. Não entendiam a importância daquele momento. Eu ainda consigo me lembrar do olhar de Carolina naquele instante. Ela não havia dito nada até então, mas havia algo nos seus olhos, um brilho, que só quem conhece a natureza de verdade pode entender. Ela sabia que aquele era o momento da sua vida. A ave estava bem ali, na sua frente, um animal que muitos dedicaram suas vidas para tentar encontrar e nunca conseguiram. Era um momento de pura magia, e foi aí que a decisão teve que ser tomada. O que ela faria agora? Ela tinha que agir rápido. A ave estava ali, mas por quanto tempo? Carolina sabia que tinha poucos segundos para fazer o clique perfeito. O que ela fez foi o que qualquer outro profissional faria. Se reposicionou. Mais uma vez ela se abaixou, deitando quase no chão, com o rosto colado à terra, com as folhas se grudando em seu cabelo e a câmera nas mãos. Ela não se importava com a sujeira, com o barro, com as folhas. Ela não se importava com mais nada. Era como se a floresta estivesse em silêncio, apenas esperando. E então Carolina disparou. Clique, clique, clique. O som da câmera ecoou por aquele momento, mas não como um som comum. Era um som de conquista. Era o som de uma história que estava sendo feita ali naquele instante. E o Jacutinga percebeu o movimento. Ele levantou o voo rapidamente, mas já era tarde. A imagem estava registrada. Aos poucos, Carolina se levantou com a roupa suja de barro, as folhas grudadas no cabelo, mas com um sorriso no rosto que ninguém entendeu naquele momento. Até ela tirar o visor da câmera e mostrar a foto. Foi aí que a incredulidade tomou conta de todos. A imagem estava ali, o Jacutinga nítido, lindo, vivo, no seu habitat natural. Não era apenas uma foto, era uma história que tinha sido capturada em um único clique. Era a confirmação de que a missão dela estava cumprida. O silêncio tomou conta do grupo. Alguns se aproximaram para olhar a foto e não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Alguns até pediram desculpas por terem rido, por terem duvidado do gesto de Carolina. Outros, mais admirados, perguntaram como ela sabia exatamente o que fazer, como ela tinha agido tão rápido. Ela, com a calma que sempre teve, explicou. Não é só sobre técnica, não é só sobre a câmera ou a posição, é sobre convivência. Carolina passou anos estudando o comportamento dos animais daquela floresta. Ela conhecia os movimentos, os sons, os sinais. Ela sabia o que fazer, porque tinha se dedicado, não só estudando livros, mas vivendo na mata, observando. Passou madrugadas acordada, enfrentando chuvas torrenciais, encarando lama até os joelhos, tudo para entender como cada criatura se move, como elas se comunicam, como elas se escondem. A natureza não espera, ela disse. Às vezes você precisa abrir mão de tudo, até da sua postura, do orgulho, da vaidade, para fazer parte dela. Você precisa se jogar no chão, literalmente se for preciso. Porque o momento passa, muito rápido. E essa história, que começou como uma simples trilha ecológica, acabou virando um exemplo de dedicação e respeito pela natureza. Viralizou na hora. Todos tiraram uma cópia da imagem, que hoje está em exposição em uma galeria local. E o vídeo que um dos turistas gravou? Bom, esse vídeo foi parar em grupos de WhatsApp e logo foi compartilhado em todos os cantos. E agora você está ouvindo aqui com todos os detalhes. Então, da próxima vez que você ver alguém fazendo algo estranho no meio da trilha ou em qualquer lugar, respira fundo. Às vezes é só alguém tentando fazer história. Às vezes é só alguém tentando capturar o extraordinário. Agora eu te pergunto, já aconteceu com você? Já se viu em uma situação onde as pessoas te julgaram sem entender o que você estava fazendo? Como foi? Conta pra gente nos comentários. E se você chegou até aqui é porque essa história prendeu a sua atenção. Então, não se esquece. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, para ver o extraordinário, você tem que se abaixar. E de preferência, não se importar com o que os outros pensam. Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Um grande abraço, até mais.